Fala galera, mais uma live de hoje sobre livro caixa. Médicos, pessoas físicas, dentistas, que são médicos ou dentistas autônomos, pessoas físicas que prestam serviço. Como que fica essa questão da receita, despesa, livro caixa, que deveria ser muito bem controlado por todos e normalmente não é. É importante demais a aula de hoje, porque olha, isso é básico para quem quer trabalhar com médicos, dentistas, clínicas médicas, enfim, que realmente precisa aí ter noção de como isso funciona. Vamos lá, galera. Primeiro, área da saúde, planejamento tributário médico. É uma área sensacional. Por quê? São pouquíssimos os profissionais habilitados que têm conhecimento. Por que eu digo isso? Eu vejo, infelizmente, alguns trabalhos sendo feitos de forma equivocada. Por que acontece? O médico, o dentista, o dono da clínica médica, da clínica odontológica, ele não tem obrigação de ter conhecimento sobre a questão da tributação. Quem tem a obrigação de fazer a devida orientação ao nosso cliente somos nós, advogados e contadores. E, infelizmente, o que acontece? Esses clientes estão muito mal assessorados. Então, vamos lá. Nós podemos traçar, em primeiro lugar, quais são os tipos de clientes possíveis dentro do planejamento tributário médico. São os médicos e dentistas autônomos, pessoas físicas. Nós temos as clínicas odontológicas, nós temos as clínicas médicas. E nós temos serviços a oferecer para todos eles. Por quê? Eu posso desde oferecer um planejamento tributário para esse médico, para esse dentista que atua hoje como pessoa física e tem uma tributação altíssima, e é justamente sobre essa questão da dedução das despesas, o livro caixa, carnê-leão, que a gente vai conversar aqui hoje. E, às vezes, dependendo da situação, é benéfico, sim, esse médico ou esse dentista se manter como pessoa física. E ainda talvez ele não tenha receita que realmente justifique ele mudar e ter um custo de uma pessoa jurídica. Pois bem, então vamos lá. Vamos começar a entender como é que funciona essa questão da receita e das despesas para fins de livro caixa. O que é o livro caixa? Você sabe, antigamente, não sei se vocês lembram ou acompanharam isso, quando você ia no mercadinho da esquina, pelo menos eu fazia isso quando eu era criança, e comprava um pão. O cara lá anotava o caderninho do pão. Pão, 6 pãezinhos, um leite aquele de saquinho ainda. Enfim, ele fazia um livro caixa, O que estava entrando lá, anotando débito e receita. O que o médico tem que ter quando ele trabalha na pessoa física para pagar menos imposto de renda? Ele tem que ter um controle efetivo de todas as despesas que ele tem. Por quê? Eu sempre digo para os meus alunos, para poder reduzir a base de cálculo. O que é a base de cálculo? Imaginem vocês uma pizza, para quem já é meu aluno, está acostumado com esse exemplo, imaginem aqui, uma pizza de 18 fatias, uma big pizza, Big família. Beleza, estou incidindo lá toda a tributação da pessoa física, conforme a tabela progressiva do imposto de renda, que começa lá em 7 e vai terminar em 27,5% de imposto de renda. Então imagine esse médico, esse dentista, com toda a sua receita, tendo tributação de 27,5% sobre essa pizza. Pois bem, no que o livro caixa vai ajudar a reduzir justamente essa tributação? Supondo que esse dentista, que esse médico recebeu aí como pessoa física, como profissional autônomo, ou como a legislação determina, ele tem trabalho não assalariado, porque ele não tem vínculo com ninguém, e ele recebe lá 10 mil reais por mês, ele recebe lá 20 mil reais por mês. Tudo bem. Quais são as despesas que esse dentista tem, que esse médico tem? Ele compra jaleco, máscara, luva, ele compra material de resina, broca lá o dentista, Ele tem o médico, ele tem todo equipamento, ou seja, todos os insumos para prestação de serviço médico ou odontológico. Ele tem secretária, ele paga imposto, ele paga luz, internet, aluguel, condomínio. Ele vai para um congresso médico, ele tem gasto com passagem, ele faz assinaturas de acompanhamento médico e odontológico de questões científicas, ele tem um software de controle. Ou seja, ele tem toda uma despesa que, na grande maioria, não há controle nenhum. Às vezes o cara não sabe nem quanto é que ganha, nem quanto é que gasta.
Pois bem, por que isso é importante? Não é só uma questão de gestão financeira, é uma questão de gestão tributária. Para eu poder reduzir o imposto de renda da pessoa física, desse médico autônomo, desse dentista autônomo, eu preciso ter um livro caixa efetivo. Ou seja, no livro caixa eu vou registrar o quê? Todas as receitas desse médico autônomo, desse dentista autônomo, e todas as despesas. Então, uma linha de crédito e uma linha de débito. Como é que eu faço esse livro caixa? Existem hoje tabelas, no curso eu tenho uma tabela de Excel que eu forneço, tem um livro caixa lá que você pode montar, que automaticamente já calcula se o médico e o dentista está no vermelho ou está no azul. Só que a grande sacada não é nem fazer esse livro caixa de forma administrativa, aqui na sua própria na contabilidade. Você pode fazer na contabilidade também, o contador pode fazer isso. Só que hoje a Receita Federal já disponibiliza lá no seu ambiente virtual, que é o ECAC, né, onde você acessa através do certificado digital ou login e senha. Nesse momento, você consegue fazer a inclusão do livro caixa web. É obrigatório, professora? Eu preciso utilizar o livro caixa web, ou seja, que está vinculado ao ECAC, ao ambiente virtual do dentista ou do médico? Não. Mas qual que é a vantagem? Se você fizer um controle através de um livro caixa, né, administrativo na sua contabilidade, ou num programinha, ou numa tabela de Excel no seu computador, você vai ter que redigitar tudo isso lá no sistema da Receita para poder fazer justamente essa dedutibilidade. Então, o que a gente indica? E, inclusive, isso eu vou ensinar no treinamento, tá? Final de fevereiro tá aí, a gente vai lançar um treinamento aí, ensinando advogados, contadores a aprenderem a fazer o planejamento tributário médico. E eu vou ensinar num dos módulos como é que você entra no ECAC, como é que você acessa o livro caixa, o que é o livro caixa, quais são as contas que existem dentro do livro caixa. E daí o que você vai fazer lá? Você vai incluir no livro caixa vinculado ao CPF desse médico ou desse dentista, porque o contador e o advogado podem ter procuração outorgada ou ter login e senha. E você vai incluir todas as receitas, data do recebimento, referente a quem, de quem ele recebeu, e na outra, né, nas outras próximas páginas, você vai incluir quais são as despesas. E o que é muito importante quando você inclui essas despesas? Essas despesas são justamente, né, as que são dedutíveis da nossa pizza, ou seja, se o dentista, se o médico ganha 50 mil por mês, eu tô lá, minha base de cálculo, para a incidência dos 27,5 de imposto de renda, para eu diminuir essa base, para eu ter uma base menor que 50 mil, eu vou excluir dessas receitas as despesas que a Receita aceita como dedutíveis. Então, eu vou informar no meu livro Caixa Web os valores de receita, os valores de despesa. O que é importante? Professora, eu posso chutar qualquer coisa lá? Infelizmente, tem colegas que fazem isso. Já vi cada barbaridade. Bota lá, não dá nada. Dá sim, tá? Dá sim, porque a Receita tá em cima. A Receita tá muito ligada e tem controle de tudo hoje em dia. Não se enganem. Não se iludam que ela não pega porque ela pega. Então, assim, joguei lá uma despesa considerada dedutível. O que eu tenho que fazer? Ter comprovante dessa despesa. Comprovante de pagamento, em nome do médico, em nome do dentista, com o CPF do médico, com o CPF do dentista. Um comprovante hábil a demonstrar que realmente aquela despesa de fato aconteceu. Vou lançar, então, as receitas, as despesas dentro do livro caixa. E o que vai acontecer? Automaticamente, no final do mês, porque esse livro caixa ele é feito mensalmente, tá? Mensalmente eu faço os lançamentos. E lá, ao final do mês, eu tenho débito e crédito, eu sei exatamente qual que é o valor a ser tributado pelo imposto de renda. E qual que é uma das grandes vantagens? Quando você alimenta o caixa, o livro caixa web da Receita Federal, automaticamente você já está linkando ele com Carnê-Leão, porque o médico e o dentista, que são autônomos, eles são obrigados a fazer a informação ao Carnê-Leão de forma mensal. Professora, mas não pode esperar o ano que vem, quando for fazer o ajuste anual, como todo mundo faz? Isso é outra coisa, tá? Quando você é um contribuinte, pessoa física, um trabalhador não assalariado, que você recebeu naquele mês um valor que já ultrapassou a faixa da isenção conforme a tabela progressiva, você é obrigado, é obrigatório, o preenchimento do Carnê-Leão, que também é web, tá? Você vai fazer o preenchimento web. E quando você faz esse preenchimento, você vai fazer o cruzamento com as despesas, com as receitas que existem justamente no seu livro caixa.
E qual que é a grande vantagem de eu usar através do livro Caixa Web? Que eu automaticamente consigo gerar uma DARF para recolhimento. Ou seja, se houve realmente valores a serem tributados, pelo cruzamento do Carnê-Leão, que você já preencheu também a cada recebimento, né, de forma mensal, com o cruzamento do livro Caixa, automaticamente já cruza as informações do ECAC, no ambiente virtual da Receita, e gera já a DARF a ser recolhida, né, no próximo mês pelo contribuinte. Você não precisa nem fazer a DARF, ela vai gerar automaticamente. Qual que é a grande importância da informação que você tem que colocar no livro Caixa? Como eu disse antes, da nossa pizza do valor total, eu vou deduzir, eu vou abater desta base de cálculo da receita recebida só algumas despesas, não são todas que eu posso deduzir. E isso tá muito claro, tá? Existe uma legislação que diz o que você pode deduzir. Existe lei, anota aí, Lei 8134 de 90, artigo 6º, tá? O próprio regulamento do imposto de renda, né, o RIR, ele lá no artigo 68 e 69, ele também diz quais são as despesas que você pode deduzir. A instrução normativa da Receita Federal 1500 de 2014 também regulamenta quais são as despesas dedutíveis. Até gaguejei aqui, professor Fantoni. Sabe muito, obrigada. Eu ando com pessoas que sabem muito, a gente tem que aprender, né? A gente tem que ficar à altura dos colegas, assim, para poder continuar sendo colegas desses professores que sabem muito, como o professor Fantoni. Inclusive, gente, o professor Fantoni está aí com um curso de reforma tributária, ó, sensacional. Pois quem não segue ele lá, siga. Professor André Fantoni. Não sei se está aberto para vender ou não, mas assim que ele abrir, ele já abriu a primeira turma, assistam, tá demais, é só assim notícias quentes, tá? Isso, você pode ainda assistir o curso tomando um vinhozinho. Então clica lá, professor André Fantoni. Vamos lá, professor Fantoni, né? O professor Fantoni é meu parceiro aí com as clínicas médicas. E o que acontece? Para cada uma, ó, Adolfo na área, meu parceiro também, para cada uma dessas receitas, quais são as despesas que eu posso deduzir? No treinamento, eu vou te ensinar cada uma das despesas, eu vou citar algumas aqui, que são várias, e eu te dou o fundamento legal. Portaria, ato declaratório, solução de consulta, instrução normativa, lei, posição do CARF. Para cada uma delas, eu te dou o fundamento de por que elas são realmente dedutíveis. Por quê que é importante você saber isso? Em caso da Receita Federal não aceitar essa receita como dedutível, você tem defesa, porque você tem um embasamento legal, solução de consulta, instrução normativa, que diz, não, isso sim, eu tenho certeza que eu posso estar deduzindo esse tipo de coisa. Por quê? A receita, ela te dá um nome, só que dentro daquela nomenclatura existe, né, uma interpretação para você saber se aquilo ali que você tem como despesa se adequa ou não como despesa realmente dedutível. Então, só para vocês terem uma ideia, que existe um conflito, por exemplo, uma despesa que ela é indedutível, pra vocês terem uma ideia. Eu não posso, por exemplo, deduzir, tá, benfeitorias que são feitas no imóvel próprio. Por exemplo, o dentista, o médico, ele tá lá ele montou um consultório na sua própria casa, certo? Eu fiz umas benfeitorias na minha casa. Posso deduzir isso do meu imposto de renda para fins de pagar menos imposto de renda como médico autônomo, como dentista autônomo? Não posso. Agora, se eu locar um espaço, montar o meu consultório e esse imóvel for alugado e eu acertar contratualmente que eu posso fazer benfeitorias neste imóvel locado, no contrato está aprovado isso. O que eu posso fazer? Daí sim. Aí as despesas que eu fiz para poder melhorar as benfeitorias que eu fiz no imóvel locado, aí sim, são dedutíveis no meu livro caixa. Vejam como é fácil a gente se enganar, né? Mas então por isso que é tão importante o advogado e o contador saber quais são as despesas que são realmente dedutíveis. Uma despesas muito comuns, né? Por exemplo, médico pode, ou dentista pode deduzir honorários advocatícios. Honorários do contador pode deduzir também do recebimento da receita. Custos fixos, tá? Tudo aquilo que ele é utilizado como custo fixo para poder prestar o seu serviço, né, que seja necessário para a prestação de serviço. Então, por exemplo, internet, água, luz, condomínio, celular, tá, IPTU, tudo isso são despesas dedutíveis. Só que eu tenho que sempre lembrar que eu tenho que guardar sempre esses comprovantes, certo? Por exemplo, médico foi para um congresso, porque é necessário ele se atualizar.
Posso deduzir as despesas do congresso? Posso. Guardo lá o comprovante que paguei aquele congresso, guardo os valores de hotel, guardo os valores de passagem de avião, tudo isso eu posso deduzir. A questão é a seguinte, né? Tributos, ISS posso, luva posso, jaleco posso deduzir, certo? A parte trabalhista, né? A parte de terceiros, para quem lhe paga, que tenha vínculo empregatício com ele, você pode descontar, sim. Remunerei a terceiro com vínculo empregatício ao consultório, posso descontar também. Então, tem várias despesas que são dedutíveis, que a Receita Federal aceita, que temos embasamento para isso. Só que é necessário que você tenha um controle efetivo. Livro caixa sendo preenchido mensalmente para fazer o cruzamento com o nosso carnê-leão. Temos que ter todas as despesas efetivamente comprovadas. Por quê? Caso bata a fiscalização, caso caia na malha fina, o que eu tenho que ter? O comprovante efetivo dessas despesas, tá? A Ju tá perguntando do imobilizado. Então, a parte de equipamentos, Ju, por exemplo, não posso, tá? Equipamento, computador, maquinário que é imobilizado, não posso deduzir. Nada disso, tudo isso aí é indedutível. Inclusive a depreciação dos meus bens também não posso deduzir, tá? Então, imobilizado, não posso deduzir das minhas despesas. O que é importante? Livro caixa é mensal e a apuração do carnê-leão também. Professora, e se eu tive mais despesas do que receita e eu fiquei no negativo? Eu posso aproveitar para deduzir no próximo mês essas despesas que ficou do mês anterior? Posso, tá? Eu sempre tenho que fazer assim, ó. Sempre mensal, é obrigatório a apuração ser mensal. Só que tudo que sobrar de despesa de um mês para o outro, eu posso aproveitar no mês seguinte. Ou seja, eu aproveito no mês seguinte até o último mês do ano, de janeiro a dezembro. Se fechamento de 31 de dezembro eu não aproveitei todas as despesas para bater da minha receita, porque eu não tinha receita suficiente para bater, e sobrou para janeiro do outro ano, eu posso aproveitar? Não, tá? Então, levo as despesas que sobram de um mês para o outro, limitadas ao último mês do ano, 31 de dezembro. Se sobraram despesas no ano de 2023, eu não consegui aproveitar tudo, não posso trazer para 2024. Fiquei lá no negativo com isso, tá? Não é dedutível despesas que remanescem, então, do ano anterior. Sempre no mês subsequente, limitados ao mês de dezembro. Portanto, resumo, livro caixa pode ser web, não é obrigatório, mas é um facilitador que faz cruzamento com o carnê-leão. Carnê-leão, outro dia vamos fazer uma live sobre carnê-leão. Carnê-leão também é web, vai ser cruzado, onde eu vou lançar o quê? Despesas e receitas. Receitas, despesas todas efetivamente comprovadas em nome do médico ou do dentista, certo? Só posso abater despesas dedutíveis autorizadas pela Receita Federal. Não confunda um controle financeiro, onde eu lanço todas as despesas, com as despesas que eu efetivamente posso abater da minha base de cálculo do imposto de renda, certo? Posso utilizar do livro Caixa Web na Receita Federal através do ECAC. Vantagem, cruzamento efetivo, já gera DARF para eu fazer o pagamento. Aproveitamento de despesas sempre limitada, né, ao exercício do ano, de janeiro a dezembro, não posso livrar para o próximo mês. E sempre apuração mensal. Lanço mensal e fecho mensal e já faço recolhimento de DARF se for necessário. Se for necessário. Esse passo a passo todo, a gente tá, né? Tô terminando de montar o curso, atualizando todo o nosso curso aqui. Já tínhamos lançado antes o planejamento tributário médico, fazia tempo que eu não lançava, estava encerrado, eu não tinha mais lançado o curso. E agora, final de fevereiro, início de março, fiquem atentos, nós vamos lançar um novo treinamento, tá? Um treinamento que vai ensinar aos advogados, aos contadores, desde a tributação da pessoa física, da pessoa jurídica. Vamos trabalhar com essa parte toda de INSS, Imposto de Renda, ISS, tributação das clínicas médicas pelo Simples Nacional, anexo 3 e anexo 5, fator R, tributação pelo lucro presumido, isso aqui é ouro, tá? A possibilidade de equiparação de serviços hospitalares para as clínicas médicas eu ensino tanto no administrativo quanto no judicial. E judicial, gente, tem muita gente que ensina aí a equiparação, mas não ensina como é que faz o judicial. Requisitos, eu dou modelos de petição, qual tipo de ação que cabe,
Ensino a fazer a recuperação dos autônomos que recolheram acima do teto do INSS, tanto de forma administrativa quanto a parte judicial, também com modelos de petição. Temos uma planilha maravilhosa que faz a simulação. Se você tiver uma receita na pessoa física, quanto você vai pagar. Se você tiver na pessoa jurídica, dependendo no simples ou no presumido, com equiparação, sem equiparação, no anexo 3, no anexo 5, essa planilha mostra, ela faz a simulação. Você tendo todas as informações que eu te ensino que pedir para o médico ou para o dentista, você lança nessa planilha e você consegue ver qual é o melhor regime tributário, qual é o melhor tipo de tributação. Se é manter este médico dentista como pessoa física, utilizando o livro caixa para poder deduzir as despesas, ou migrá-lo para uma pessoa jurídica, onde você vai orientar desde o contrato social, que tipo de empresa ele tem que constituir, que tipo de CNAE, Código Nacional Econômico, objeto social. Para quê? Para que ele saiba que tipo de empresa ele precisa ter para poder ter o benefício pelo Simples Nacional ou pelo lucro presumido. Então, assim, é um curso super completo. Na verdade, não é curso, é um treinamento. Por que é treinamento? Por que eu não chamo de curso? Curso assim, ensina. Não, é um treinamento, porque vão ter aulas ao vivo, onde eu tiro as dúvidas, onde eu te ensino a colocar a mão na massa, porque, olha, é ouro, tá? Hoje em dia, você entender de planejamento tributário médico é um nicho sensacional, onde você atende médicos e dentistas. Ou seja, profissionais da área da saúde que necessitam de profissionais habilitados. Não é trabalho só para contador, não é só trabalho para advogado. Você pode fazer parceria com o contador se você quiser, o contador parceria com o advogado, porque tem coisas no planejamento que elas são administrativas, mas tem coisas que obrigatoriamente são judiciais, então não tem como fazer sem um advogado. Ou seja, parceria é também o melhor caminho para quando você fala aí de planejamento tributário médico. Pessoal, então fico por aqui, ficam aí essas dicas sobre a questão do livro caixa, vou deixar salva essa live aqui, quem quiser me mandar mensagem, saber mais sobre treinamento, fico à disposição, é só me mandar aqui no direct, e eu vou encerrando por hoje então, na próxima semana trago aqui o conteúdo sobre Carnê-Leão, tá? Hoje falamos do livro caixa, fala do Carnê-Leão, então é importante o conteúdo de hoje, porque eu vou cruzar com as informações na semana que vem. Flávia, tô te esperando no treinamento, né? A Flávia já tá esperando, ó, desde o ano passado o treinamento, né, Flávia? A Flávia já tá aqui aguardando com a gente lançar o treinamento. Galera, fico por aqui. Beijo e até semana que vem.